paz do Senhor. Muito bom estar com vocês novamente. Muito bom participar daquilo que o Senhor está fazendo no meio de vocês. Temos acompanhado à distância, por enquanto, mas hoje nós viemos com a nossa casa, com a nossa família, minha esposa Eduarda, minhas filhas, a Amy e a Ive, agora estão na salinha, com o meu amigo Samuel. Mas é um prazer estar com vocês. Vocês estão numa série, né? Corações Transformados. Nós vamos dar continuidade a essa série, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Corações Transformados. Feche seus olhos por mais um momento. Aonde você está, invoque o nosso Deus. Invoque o nosso Deus. Peça que o Espírito esteja sobre nós. Existe um anseio da parte de Deus. Existe um anseio da parte de Deus por nós. E enquanto o louvor estava sendo ministrado, esse era o sentimento que vinha nos nossos corações, que existe um anseio sobre vocês, Mosaico. O Senhor quer uma resposta de vocês. Ele quer que vocês sejam provocados a respondê-lo. Porque a história da redenção é a história do desejo de Deus por um povo. E um povo bem disposto, um povo preparado, um povo que responde à altura daquilo que está sendo proposto. Deus está chamando vocês para subir com mãos limpas e coração puro, santo monte do Senhor. E é necessário isso que o pastor Eduardo falou, pureza de coração, porque a pureza está relacionada com a vida. A pureza está relacionada com a vida. A impureza está relacionada com esses poderes de morte que operam no nosso interior e que nos impedem de nós nos achegarmos diante de Deus. Essas forças que operam, que nos aprisionam, e Deus está purificando os nossos corações. Deus está purificando as nossas mentes. Ele quer purificar os nossos olhos, os nossos lábios, para que tudo que existe em nós seja a sua vida. Então o Senhor quer provocar vocês nessa noite, a vocês assumirem aquilo que Ele está propondo para vocês nesse tempo, para vocês responderem com confiança o chamado dEle de vocês subirem a montanha. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque pela Tua graça nós somos chamados. Não é por mérito nosso, não é porque existe bondade nos nossos corações, mas pela Tua graça o Senhor nos chama a uma vida de comunhão, a uma vida entregue, sujeita, devota, uma vida completamente rendida ao Teu Espírito, uma vida onde a Tua vida forma tudo que nós somos, tudo que nós pensamos, tudo que nós desejamos. Senhor, nós queremos responder com confiança, com alegria, com amor, o chamado gracioso que Tu estás nos propondo para esse tempo, para essa cidade. Eu oro, Senhor, para que a Tua vida venha a ser derramada sobre os meus irmãos, que a Tua vida venha a ser derramada sobre essa comunidade, ainda mais pelo poder do Teu Espírito.
Nós ansiamos pela Tua presença, Senhor. Nós ansiamos pela Tua presença no nosso meio. Uma presença que nós ainda não experimentamos. Uma glória que nós ainda não vimos. Mas que existe em Ti, Senhor. Que existe em Ti. Porque Tu és fonte de vida inesgotável, Senhor. Tu és fonte de vida eterna. E nós queremos Te conhecer na totalidade de quem Tu és, como nós somos conhecidos por Ti, Senhor. Como nós somos conhecidos por Ti, nós queremos Te conhecer. Nós queremos Te amar. Nós queremos nos deleitar em Ti. Nós queremos nos deleitar na Tua gloriosa presença. Existe mais em Ti, Senhor, por isso nós pedimos, derrama o Teu Espírito sobre nós, porque sem Teu Espírito nada nós podemos fazer, nada nós podemos fazer sem Teu Espírito. É o Teu Espírito em nossos corações que nos leva a Ti, Senhor. É o Teu Espírito que abre os nossos olhos, é o Teu Espírito que abre os nossos ouvidos, é o Teu Espírito que prepara os nossos corações, é no Teu Espírito, é pelo Teu Espírito. Eu oro, Senhor, para que esse Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse Espírito vivificante esteja operando nessa noite, trazendo vida aonde há morte, trazendo a paz aonde há tribulação, turbulência. Eu oro por um ambiente de liberdade que existe no Teu Espírito, de alegria que existe no Teu Espírito, de paz que existe no Teu Espírito. Que essas sejam características que nessa noite nós venhamos sentir como comunidade. Uma alegria plena em Ti, um deleite da Tua presença sobre nós. Trabalha nos nossos corações, Espírito. Obrigado, Senhor. Lucas capítulo 8. Fique sensível ao que o Senhor quer falar conosco. Porque o mesmo Espírito que inspirou os autores bíblicos a escreverem, é o Espírito que opera no nosso coração. E é esse Espírito que nos faz entender mais do que o texto, mas comunica a vida que flui dele para nós. Então deixe que o Espírito de Deus ministre ao teu coração, que fale ao teu interior. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena,
de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, a parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, e cresceram com ela e a sufocaram nas plantas. Outra caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos lhe perguntaram o que significava aquela parábola. E ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábola, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta era, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Amém? Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades. Então, Lucas, ele está conectando a história que acabou de acontecer. Eu não sei se vocês leram essa história semana passada. Não? Então, Jesus vai na casa de um fariseu. Na verdade, todo o contexto anterior a esse é o contexto onde os discípulos de João Batista vêm até Jesus, enviados por João, para perguntar se Jesus era aquele que haveria de vir ou eles deveriam esperar outro. O que é muito interessante, porque foi João, não somente quem batizou Jesus e viu e testemunhou dos céus a voz de Deus dizendo: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, como também foi João quem disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora João se encontra em um lugar preso, duvidando daquilo que ele uma vez proclamou. Ele envia os seus discípulos e Jesus então olha para os discípulos e começa a falar: olha, fale para João tudo aquilo que vocês viram e ouviram. O evangelho está sendo anunciado aos pobres. Os cegos veem, os surdos ouvem. Os que têm espíritos, estão possessos por espíritos malignos, são libertos. Testemunha, João. Quando eles saem, Jesus começa a falar para a multidão: o que vocês foram ver no deserto? Um profeta? Sim, mas mais do que um profeta. Ele é o cumprimento da palavra profética do qual o profeta disse: eis que envio adiante de vós o meu mensageiro. E aí, diante disso, Jesus fala: mas o que eu vou comparar essa geração?
Eu comparo essa geração como crianças que estão na praça e não entendem o que está acontecendo. Nós tocamos flauta e ninguém dançou. Tocamos lamento e ninguém chorou. Veio João Batista, não comendo e não bebendo vinho, e vocês dizem, tem demônios. Veio o Filho do Homem, que come e que bebe, e vocês dizem, eis aí, um comilão e um beberrão, amigo de pecadores e prostitutas. Então, Lucas introduz esse contexto para falar sobre uma situação onde Jesus vai na casa de um fariseu. Lucas quer que eu e você pensemos que esse fariseu ele é diferente. Afinal, ele chama Jesus para sua casa. E na sua casa ele se assenta com Jesus na sua mesa. E a mesa era um contexto que talvez para nós perdeu o sentido e o significado. Talvez muitos de nós nem mais nos assentamos na mesa quando estamos em casa. Talvez você come na frente da TV. A mesa perdeu o seu significado, aquele significado que tinha para os nossos pais, para os nossos avós, para os nossos antepassados, o significado que tinha no contexto do mundo antigo. A mesa era um lugar de comunhão, mas não uma comunhão de simplesmente estar junto. A mesa era um lugar de partilha de vida, era um lugar de assumir responsabilidade. Se você se assenta na minha mesa, eu tenho responsabilidade sobre a sua vida, eu tenho cuidado sobre a sua vida, eu me importo com você mais do que com as pessoas que eu não chamo para a minha mesa. Então, esse fariseu chama Jesus para se assentar na sua mesa. A mensagem é clara: Jesus, eu me importo com você. Jesus, eu quero ser um com você. E aí Lucas ele vai introduzir uma outra personagem, uma mulher, que ele denomina pecadora. Essa mulher pecadora, provavelmente, dentro do seu contexto do mundo antigo, ela era uma prostituta. Essa mulher pecadora, ela ouve que Jesus estava na casa de Simão. E o que ele faz? O que ela faz? Ela corre desesperadamente para estar com Jesus na casa de Simão. Ela não se importa com o que vão pensar dela. Ela chega na casa de Simão, entrando, porta dentro. Vai até os pés de Jesus. Começa a chorar, a beijar, a secar os pés de Jesus. Nesse momento, o fariseu que tinha mostrado interesse por Jesus, agora pensa, se esse homem fosse mesmo profeta, ele saberia que tipo de mulher ela é. Se esse homem fosse profeta, ele saberia que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Como Jesus pode ser um profeta, o Cristo, o enviado da parte de Deus, e deixar que uma prostituta tenha tamanha intimidade com ele a ponto de beijar os seus pés? Nesse momento, Jesus ele olha para Simão e fala: Simão, eu tenho algo para te falar. Jesus introduz uma parábola. Fala: Simão, 2 homens devem para um senhor. Um deve 50 denários, 50 dinheiros, 50 dias de trabalho, e o outro deve 500. O credor, sabendo que nenhum dos dois iria conseguir pagar, perdoa a dívida dos dois. Quem vai ser mais grato? Simão, entendendo, para não se enrolar, ele diz: olha, eu suponho que vai ser quem mais foi perdoado. Jesus falou: muito bem, Simão. Você está certo. Sabe por quê? Porque quem muito foi perdoado, muito ama. Jesus, ele olha para aquela mulher: teus pecados estão perdoados. Então, Lucas, ele está introduzindo
essa parábola que Jesus conta aos seus discípulos, ou à multidão que o seguia, dentro desse contexto. Porque Lucas quer que a gente olhe para esse contexto, dessa experiência de Jesus com a mulher, de Jesus com o fariseu, de Jesus com a geração do seu tempo, e nós pensemos que tipo de solo aquelas pessoas estão sendo. Porque essa parábola era uma parábola comum na época de Jesus. Quando nós olhamos os profetas, nós vemos que os profetas utilizam de uma linguagem agrícola para falar sobre a relação de Deus com Israel. Quando nós vemos os escritos contemporâneos de Jesus, nós vemos que era comum a relação da terra para se tratar do tipo de discípulo, de tipo de povo que Israel representava diante do Senhor. Jesus não está iniciando algo novo, mas Jesus está resgatando uma ampla tradição profética que denuncia, que expõe, que revela os nossos corações. E isso até o dia de hoje. Quando nós lemos essa parábola, eu e você temos o nosso coração revelado. Porque a palavra de Deus tem o poder de revelar os nossos corações. A palavra de Deus, ela tem o poder de ir tão fundo no teu ser, que é capaz de separar as motivações, as intenções, que nós não vemos. Ou que nós supomos que nós não vemos. E é isso que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje. Então, depois disso, Jesus ele foi proclamando o evangelho do reino de Deus. E Jesus conta uma parábola. E aqui nós observamos que, diferente da escola bíblica que talvez eu e você fomos ensinados. Quem é que é da época da escola bíblica? Talvez, se você foi da escola bíblica, um dia você ouviu a professora da EBD ou o professor da EBD falando que Jesus falava em parábolas para o quê? Para facilitar o entendimento das pessoas. Quem já ouviu isso? Só que Jesus falou o contrário aqui. Jesus ele fala, olha, eu falo em parábolas para que ninguém entenda. Para vocês entenderem. Porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas para eles eu falo em parábola para que eles, vendo não vejam, ouvindo não ouçam, e não creiam com seu coração e não sejam salvos. Difícil essa afirmação, não? Jesus primeiro fala isso aos seus discípulos de uma outra forma. Ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos, quando ouviram isso, ficaram tão preocupados se eles tinham entendido mesmo, que eles foram depois em Jesus perguntar, o que tu queres dizer com essa parábola? Porque é isso que nós precisamos nos questionar quando nós lemos essa palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, será que eu de fato tenho uma estrutura capaz de ouvir o que ele está falando? Porque muitas vezes nós temos o hábito de escutar o que a pessoa fala, mas nós não ouvimos. E a nossa geração, ou a minha geração, possui uma ânsia, uma ganância de falar, de ser ouvido, que muitas vezes nós não criamos uma estrutura capaz de ouvir. Isso se dá nas nossas conversas, talvez no seu relacionamento, ou no meu relacionamento com a minha esposa, no meu relacionamento com os meus amigos. Nós nos assentamos para conversar, e antes de você terminar de falar, eu já estou pensando no que eu vou responder. Quem é assim? Ou sou eu?
Porque nós não temos a estrutura capaz de ouvir. E a parábola é um convite para nós entrarmos no mundo de Deus e para nós pensarmos as coisas a partir de uma perspectiva que nós não estamos acostumados a pensar. Isso é uma parábola. É um convite a uma experiência que vai levar você a ver as coisas a partir de uma outra perspectiva, a partir de uma outra ótica. Mas todos vão ouvir? Não. Mas ele fala para todos. Ainda que ele saiba que nem todos vão ouvir. Mas está disponível a todos. E esse é o sentimento que nós tivemos no louvor. Está disponível a todos vocês. Mas só quem tem uma estrutura é capaz de perceber o que está sendo dito. E sabe, dentro dessa parábola, ela é muito importante, essa parábola é muito importante. Daqui a pouco eu falo o que eu ia falar. Essa parábola ela é muito importante, porque Jesus vai dizer em outro evangelho, ou seja, outro evangelista narrando o mesmo fato, ele adiciona algo que aqui não está, que Lucas não mencionou. Quando nós vamos para Marcos, no capítulo 4, no versículo 13, Marcos vai dizer, ou melhor dizendo, Jesus vai dizer, relatado por Marcos, que essa parábola é uma parábola de fundamento. Jesus fala, se você não entender essa parábola, como você vai entender as demais? Então essa é a primeira parábola que nós temos que entender, se nós queremos entender as demais parábolas de Jesus. Então essa é uma parábola de fundamento, não porque ela é mais importante no sentido de conter ensinamentos mais profundos do que as outras. Mas essa é uma parábola de fundamento porque ela está nos chamando para desenvolvermos uma estrutura capaz de nos relacionarmos com aquilo que ele está falando. Entenderam? Ele está nos chamando a desenvolver sentidos espirituais, sentidos gerados pelo Espírito de Deus, que vai nos fazer ter uma capacidade de entendermos o que Ele está comunicando em tudo aquilo que Ele está falando. Porque se nós não termos esses sentidos desenvolvidos, nós não vamos ter a habilidade não somente de compreender, mas de participar daquilo que está acontecendo. Nós vamos ser, utilizando o contexto da passagem, como aquela geração que Jesus diz, tocamos flauta e vocês não dançaram, tocamos lamento e ninguém chorou, veio João não comendo e não bebendo, dizem, tem demônios, vem o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, eis um comilão e um beberrão de vinho, amigo de publicanos e pecadoras. Então, o que Jesus, ou o que Lucas quer dizer com o que Jesus está dizendo, é que nós precisamos desenvolver uma capacidade de nos relacionarmos com a palavra de Deus que está sendo liberada. E o X da questão não é a palavra que está sendo dita. O X da questão não é a palavra que está sendo dita, mas é a estrutura que eu tenho para receber a palavra que está sendo dita. Meus irmãos, Jesus proclamou o evangelho do reino de Deus para multidões, mas haviam aqueles que, vendo não viam, enxergando não viam, ouvindo ou escutando não entendiam. Jesus, nosso modelo, nosso padrão, o nosso alvo,
o melhor pregador e expoente da palavra de Deus, a própria palavra de Deus encarnada. Então, não é simplesmente o que está sendo dito, mas a que estrutura eu tenho para ouvir o que está sendo dito. Porque se o meu coração, se o meu interior não estiver preparado para receber qualquer palavra que for dita, será perdida, não será aproveitada. É por isso que tem pessoas que com tão pouco desenvolvem tanto, e pessoas que com muito discipulado e tempo dedicado não conseguem florescer. O problema não está no tempo que o pastor devota a você. O ponto está em que tipo de coração você tem para a palavra que ele recebeu, para a palavra que ele está proclamando, para aquilo que está sendo dito. Que coração nós estamos cultivando? Porque na minha experiência pastoral, geralmente as pessoas que eu mais dediquei tempo são as pessoas que menos desenvolveram. Estou aprendendo também. Você dedica tempo, esforço, você vai na casa do irmão, você é o irmão que você mais visita. Toda semana está lá tomando café, fazendo almoço. Tempo dedicado. Porque você crê que na relação o coração vai se abrindo. E aquela pessoa às vezes que você não dá muita atenção, mas não porque você menospreza ela, mas tudo aquilo que ela ouve de você floresce, cresce. Isso se dá por quê? Por causa de uma disposição do coração de ouvir atentamente o que está sendo dito. Então, tem pessoas que são como nômades, né? Errantes, de um lugar para o outro sem saber para onde ir, de igreja em igreja. Teve uma vez que eu recebi um casal lá no Canadá. Isso acontece no Canadá, que não acontece não. Os nossos cultos lá são de manhã. E esse casal, ele ia nosso culto de manhã, em um culto a domingo à noite, outro na segunda-feira, outro na terça-feira, outro na quarta-feira, outro na quinta-feira, outro na sexta-feira, outro no sábado e no domingo. Todos os dias eles estavam em uma igreja diferente, assistindo um culto diferente. Eu chamei eles, com muito carinho e amor que eu tenho, e falei: meus irmãos, vocês precisam ser plantados em um lugar e ser permitidos, e se permitirem ser trabalhados, desenvolvidos, cuidados, apacentados, porque isso é na verdade uma fuga. Vocês estão fugindo da verdadeira vida cristã, de serem discipulados e tratados e cuidados, e terem seus pecados confrontados. Nunca mais apareceram. Saíram falando mal. Então, o ponto é: qual é a nossa estrutura? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, nem todo mundo que está escutando está ouvindo, porque nem todo mundo que escuta tem uma estrutura capaz que permita ouvir aquilo que está sendo dito. E Jesus vai trabalhar sobre isso. E era isso que Jesus desempenhava em desenvolver os seus discípulos. Mais do que dar aos seus discípulos coisas para fazerem,
Jesus estava querendo formar neles uma estrutura espiritual. E ter uma estrutura espiritual não diz respeito a uma espiritualidade desencarnada. O que isso significa? Espiritualidade desencarnada, né? Não sei se você já viu esse tipo de pessoa. Não sei se esse tipo de pessoa já passou por aqui ou se você já foi esse tipo de pessoa. Eu já fui. Quando eu me converti, eu achava que se eu me tornasse um monge do deserto, eu seria espiritual. Na semana, logo depois que eu me converti, eu li aquele livro, Porque Tarda o Pleno Avivamento. Quem já leu? Muito bom. Mas aquilo mexeu com a minha cabeça, né? E eu achava que eu tinha que ficar 24 horas orando no quarto. Jovem de 14 anos, bastante tempo livre. Era isso que eu fazia. E eu tinha um pastor que ele martelava na minha cabeça. Ele falava: Mateus, tem coisas que um quarto na oração você não vai te ensinar. E eu ficava possesso com ele, porque eu achava que ele estava falando contra a oração. Só que o coração dele estava em justamente corrigir esse pecado de uma espiritualidade desencarnada. Então, do meu quarto para dentro era o céu, da porta para fora é o inferno. No culto está tudo certo, eu levanto as mãos e falo em línguas. Mas lá saio no carro, estou brigando com a minha esposa. Estou xingando a minha esposa. Estou tramando contra o outro. Tomo uma fechada no trânsito e quero tacar o carro em cima da pessoa, do desgraçado que me fechou. Espiritualidade desencarnada. Misticismo. Ascetismo. E Jesus gastou tempo para formar nos seus discípulos uma espiritualidade encarnacional. Porque Jesus veio nos ensinar que é possível ser humano sem ser do mundo. Ser humano sem ser do mundo. Porque o mundo fala dessa estrutura de valores que determinam ações, que geram motivações. Então Jesus nos ensina que é possível nós sermos humanos sem sermos mundanos, porque temos uma pátria superior, um governo da parte do Espírito de Deus, que nos ensina a viver uma vida verdadeiramente espiritual. E isso é visto no tipo de relação que nós cultivamos uns com os outros. A verdadeira espiritualidade, ela é vista na forma como eu me relaciono com os outros. Aí nós vemos a operação ou o fruto do Espírito. E se você for olhar o que Paulo vai dizer sobre o fruto do Espírito está 99% relacionado ao que eu faço com o outro, como eu me relaciono com o outro. Então Jesus quer ensinar os seus discípulos e formar os seus discípulos dentro desta estrutura. Por isso que você não vai ver Jesus mandando os seus discípulos fazerem ou praticarem coisas simplesmente, mas ele está constantemente provocando eles a serem formados a partir da realidade de quem ele é. Estamos juntos? Lucas coloca essa história, essa parábola, dentro desse guarda-chuva maior da história, para nós olharmos o tipo de terra que está sendo semeado, e nós termos o Simão
em mente, o fariseu, nós termos a prostituta em mente, nós termos os discípulos de João em mente, nós termos os ouvintes de Jesus daquela geração em mente. Porque na história que Lucas havia acabado de contar, sobre Simão, o fariseu, e a mulher, a boa terra foi uma mulher prostituta. Isso não é chocante? Quem teve estrutura para conhecer, para reconhecer, para participar daquilo que o Senhor estava fazendo, não foi o entendido da lei, não foi o crente, não foi o mestre da lei, não foi o escriba da lei, mas foi uma mulher prostituta, uma mulher marginalizada na sociedade. Foi uma mulher que os homens a consideravam como a escória da sociedade. Foi essa pessoa que teve capacidade de ver em Jesus aquilo que aquele homem que estava comendo com Jesus não conseguiu ver. E Jesus faz isso para chocar os meus e os seus padrões sobre como ele opera. Porque nós temos uma tendência a padronizar, a formatar a forma como Deus opera. E criamos padrões e estruturas que reforçam esses padrões, que diz, essa pessoa é de Deus, porque ela está fazendo isso. Lucas quer que a gente olhe para Simão e diga, Simão é um homem de Deus. Simão, diferente dos outros fariseus, ele entendeu o que Deus estava fazendo através de Jesus Cristo. Ele recebeu o Senhor com alegria em sua casa. Mas a verdade nem é tão simples quanto parece. Porque Deus é aquele que sonda as mentes e os corações. Deus sonda as mentes e os corações. Deus, ele não julga segundo a aparência, nem decide por aquilo que ele ouve. Deus, ele conhece as profundezas do nosso interior. Deus conhece as profundezas do nosso ser. Nós podemos esconder as nossas motivações dos nossos irmãos, mas Deus conhece o nosso ser. Deus conhece os nossos pensamentos. E Deus, ele tem o hábito de quebrar os padrões que nós criamos sobre a forma como ele opera. Quem é a boa terra é uma prostituta. É uma prostituta. Ela entendeu o quanto ela foi perdoada. Ela estava perto daquilo que Deus estava fazendo. Ainda que os homens olhassem para ela e a rejeitassem, e a marginalizassem. Mas na margem ela estava mais perto daquele que eles também estavam marginalizando. Parece que o Deus de Israel tem uma história com os fracos e com os oprimidos, com os marginalizados. O Deus de Israel olha com atenção para aqueles que nós costumamos menosprezar. Mas olha a espiritualidade, a capacidade de ver naquela mulher não uma prostituta, mas uma mulher que tinha uma estrutura capaz de ver o que estava acontecendo na frente dela. É o Cristo. Eu me lanço aos seus pés.
eu dou toda a minha devoção a Ele, a minha adoração extravagante eu dou a Ele. E os nossos padrões dizem: esse homem não pode ser de Deus. Se ele fosse de Deus, ele saberia quem está nos seus pés. Ele saberia que é uma prostituta que está beijando os seus pés. Ele olha e diz: Simão, desde o momento que eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os meus pés. Mas essa mulher, desde que chegou, ela não para de encharcar os meus pés com as suas lágrimas. Você não me deu perfume, mas essa mulher derramou a fragrância nos meus pés. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher não para de beijar os meus pés. Então o Senhor está quebrando o padrão dessa falsa aparência de piedade e de santidade, essa falsa honra, essa estrutura que nós criamos para dizer que nós estamos adorando a Ele de verdade, quando o nosso coração não está atento ao que Ele está falando. Nós temos estrutura. E quando nós falamos de igreja, talvez você olhe para a igreja na cidade de Joinville, talvez a igreja nunca cresceu tanto, nunca ocupou tantos lugares. Meu irmão, a igreja ditou o tema do carnaval nesse ano. Vamos macetar o Apocalipse. O Brasil é evangélico hoje. Mas o que isso significa? Nada. Nós ditamos pautas políticas. Nós elegemos presidentes, nós tiramos presidentes. Mas o que isso significa? Temos a estrutura. Dizemos que honramos Jesus. Mas a verdadeira adoração está com uma prostituta. A verdadeira adoração está, tirando do contexto, com um homossexual. A verdadeira adoração está com um morador em situação de rua, com aquele que é marginalizado, com aquele que é visto como impuro, mas que tem a coragem de tocar na orla de Jesus para ser purificado. Esse é um tempo que o Senhor vai chocar os nossos padrões como igreja. Esse é um tempo que aqueles que nós consideramos marginalizados, afastados, é esses que o Senhor vai usar para mostrar uma verdadeira adoração, uma adoração extravagante, uma adoração de inteireza. E isso tudo serve para mostrar o tipo de coração que nós temos. Porque talvez, quando nós vermos aquilo que Deus está fazendo, nós vamos ser como Simão. Se essas pessoas fossem de Deus, eles não estariam fazendo isso. Como que uma prostituta pode beijar os pés do mestre? Como que um homossexual pode tocar, pode ministrar? Como que um morador de rua pode entrar aqui e sentar na primeira fileira? Ele não está vendo que ele atrapalha o culto? O que nós vamos fazer quando nós virmos as pessoas que nós marginalizamos assumindo um lugar de proeminência dentro daquilo que Deus está fazendo? É nesse momento que o nosso coração é revelado. Que tipo de terra nós somos? Qual é o tipo de terra? Que é o nosso coração? Como está a estrutura do nosso coração? Porque nesse momento, muitas vezes nós vemos a operação daquela antiga maldição e promessa que Deus disse
para a mulher e para a serpente no jardim: eu vou colocar inimizade entre vocês, do seu descendente para o descendente dele. O seu descendente vai lhe ferir a cabeça, mas o descendente dele vai te morder o calcanhar. Nesse momento nós vemos a inimizade ainda operando nos nossos corações. E Deus não trabalha na inimizade. A inimizade é o resultado da operação da morte sobre a nossa humanidade. Então Jesus está contando essa parábola para trabalhar no coração dos seus discípulos, para dar aos seus discípulos a habilidade de participar de tudo aquilo que ainda ele iria fazer. Por isso que ele diz: se vocês não entenderem essa parábola, vocês não compreenderão nenhuma outra. E as parábolas são os mistérios do reino sendo proclamados para nós. Então, se nós queremos participar, e nós somos chamados a participarmos, amém? Do reino de Deus, e daquilo que Deus está fazendo em seu reinado, em seu governo, nós precisamos ter uma estrutura capaz de entender o que ele está falando, de entender o que ele está fazendo. Por isso que essa parábola ela é tão importante, por isso que ela é uma parábola de fundamentação, porque a partir dela nós podemos construir, nós podemos nos desenvolver, nós podemos crescer, nós podemos florescer. Mas se essa parábola não entrar no nosso interior e transformar a estrutura que nós possuímos no nosso coração, nada adianta. E esse é um tema muito caro para os autores bíblicos. O apóstolo Paulo, ele vai trabalhar a mesma situação, a mesma realidade aos Efésios, quando ele ora para eles. Eu oro para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E aqui eu me encaminho para o final. Cristo habite pela fé nos vossos corações. Mas Paulo não está escrevendo uma epístola a irmãos já crentes? Como que ele está orando para que Cristo habite pela fé nos corações desses irmãos? Sendo que os irmãos já eram crentes. Eu fui ensinado que Jesus vinha morar no meu coração no dia em que eu confessava Ele como Senhor. O que Paulo está dizendo ali? Essa palavra habitar, a palavra ali habitar, não é uma palavra simplesmente de fazer morada, mas é uma palavra que tem um sentido, a conotação de reformar. Então, o que Paulo está dizendo é que a sua oração era para que Cristo reformasse, ou que Cristo, pela fé, reformasse, remodulasse a estrutura do seu coração. Eu sempre dou esse exemplo, falando da casa onde minha mãe mora, onde meus pais moram. Os meus pais moram em uma casa que era dos meus avós. Só que se você pegar a foto da casa dos meus avós, quando os meus pais ganharam, e se você pegar a casa dos meus pais hoje, são duas casas diferentes. A minha mãe já derrubou mais de 19 paredes na casa. Já construiu mais não sei quantas partes. É uma outra casa. E é esse sentido que Paulo está dizendo ali. Ele quer que Cristo venha reformar, remodular a estrutura do nosso interior, para que, no final, nós não sejamos aquela mesma casa, não tenhamos mais aquele mesmo coração, aquela mesma estrutura que nós tínhamos quando nós começamos na fé. Então é um processo de reforma, é um processo de remodulação, é um processo de organização do nosso interior em relação àquilo que Ele quer fazer.
E é isso que Jesus está nos chamando aqui. Esse é o ponto da parábola. Qual é o tipo de coração que nós temos? Porque a palavra é a mesma, a semente é a mesma. Não é a semente que determina o fruto, o resultado, mas a terra que determina o tipo de fruto que vai ser dado. Por isso que eu posso ouvir o melhor pregador, o melhor expoente da palavra de Deus, e na minha vida não ter impacto nenhum. Porque o que determina a transformação da minha vida e o florescimento dentro daquilo que Deus tem para mim, é o tipo de coração que eu tenho. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse é o chamado de Cristo para esta igreja. Que vocês venham desenvolver uma estrutura capaz de ouvi-lo. E a estrutura que é capaz de ouvi-lo não se resume a esse momento, mas ela é desenvolvida na vida. Porque espiritualidade desencarnada não é coisa de cristão. A espiritualidade que o modelo de espiritualidade que nós somos chamados a desenvolver é aquele visto na pessoa de Jesus, que se tornou carne. É uma espiritualidade que encarna na segunda-feira, nos meus trabalhos, no meu trabalho, nas minhas relações, na minha faculdade, com os meus vizinhos, com a minha esposa, com o meu marido. É uma espiritualidade que encarna. E na encarnação nós temos o testemunho do Espírito operando em nós e através de nós. Vamos orar? Coloque-se de pé. Feche seus olhos. Eu queria que nós tivéssemos um momento de contrição. Se o louvor quiser vir aqui, a banda de louvor quiser vir, pode vir. Mas um momento de contrição, porque esse é um chamado, essa palavra é um chamado para nós sermos verdadeiros com o Senhor. Nós sermos verdadeiros. Qual é a situação e a realidade do meu interior hoje? Qual é a realidade que eu me encontro hoje? Essa é a realidade que eu preciso a Ele confessar. Não porque Ele não sabe, mas à medida que eu confesso, Ele opera no meu coração, transformando a minha realidade. Porque Ele quer nos dar olhos para ver e ouvidos para ouvir. Ele quer nos dar um coração capaz de crer em tudo aquilo que Ele disse que vai fazer.